número 4. Na ala direita, Wagner Diniz, número 2. É cara nova. Arouca, número 11. E outra contratação para essa temporada, Júnior César, número 6, na área esquerda. No ataque, Dagoberto, 25. E André Lima, número 19. O Muricy mexe muito no São Paulo. São Paulo está numa maratona. Tá aí o Muricy Ramalho, jogou quinta, venceu a Ponte Preta aqui no Morumbi. Tá valendo mais um grande clássico do nosso futebol. São Paulo e Corinthians. Chegamos à oitava. Primeira falta do jogo já marcada pelo Zé Henrique. José Roberto Wright é o comentarista de arbitragem da Globo. Apitar um clássico é sempre especial na vida do juiz, né, Raíssa? Sempre, especialíssimo, principalmente Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. É realmente fantástico a participação dos jogadores e das torcidas. O detalhe desse jogo vai facilitar bastante a marcação dos dois assistentes, o Ednilson Anderson, que uma equipe está de branco, o São Paulo, e a outra toda de preto, o Corinthians. Vai ser mais difícil de errar. Aí o Elias, o Corinthians tomando a iniciativa. Completamente errado. Aí vem o Dagoberto. Tem o Arouca passando, o Wagner Diniz também. Tocou no Arouca, clareou para o Richarlison. Pode tentar o chute para o gol. Felipe caiu, a bola vai pela linha de fundo. O primeiro chute a gol e a torcida do São Paulo vem com o time. Escudeiro com o Dagoberto. Você viu lá na passagem, né? Olha só, de novo, Escudeiro com o Dagoberto. Foi falta. Só vai no corpo do Dagoberto. E o Escudeiro promete, hein? É a terceira ou quarta falta. E esse é o lance da falta que vai ser cobrado. Vai Dagoberto para fazer a cobrança da falta. O André Dias vai lá para a área. O Richarlison se posicionou, conversou lá com o Túlio. O André Santos fica na marcação do Richarlison. Os jogadores do São Paulo na grande área. André Lima vai, veja o levantamento. Felipe saiu e tirou. Dagoberto livre do lado esquerdo. Já recebeu. Júnior César se apresenta. Dagoberto tentou o chute pro gol. O Júnior César estava livre. Olha o Richarlison, tentou o giro. E a bola vai saindo. Dagoberto tem o Júnior César livre do lado esquerdo. Dagoberto tocou, o Christian foi se defender, tocou com as mãos na bola. Dagoberto briga, ganha, toca no Júnior César. Júnior César faz o levantamento. E o Jean joga essa bola para fora. É pressão do São Paulo nesse começo de jogo. Dagoberto. Roberto fica como se fosse um ponto. O Richarlison se movimenta, recebe pelo meio, faz a devolução para o Júnior César. Veio Redondinha, Júnior César domina, vai até a linha de fundo. Elias na marcação, André Lima, Felipe, duas vezes. É que a Ponte jogou muito contra o São Paulo. É que o Safoia lá que jogou lá o centroavante é brincadeira, né? Porque a Ponte jogou demais quinta-feira contra o São Paulo aqui. Bela tabela, chegou na grande área, Rodrigo. Só que levantava a bola na grande área, facilitando para a equipe do São Paulo. O Arouca passou por ela. Aí ele está perdendo a chance de se tornar feliz no jogo. Jogada para cartão amarelo. Olha só, visou só a perna. Jogada para ser punida com cartão amarelo. E dependendo do momento do jogo, aplica-se o vermelho. Com bastante rigor. Ele preferiu chamar a atenção mais uma vez. Vai dar a chance do Dagoberto revidar. Levantou o Dagoberto em direção. De novo o Jean. Marcado pelo Douglas. Ganhou na primeira, ganhou também do Elias. O Richarlison devolveu para o Jean. O toca acabou sendo um pouco mais forte do que o normal. O Richarlison tentou chute para o gol. André Lima deu uma de zagueiro. Claro que ele tentou dominar, né? A bola vinha muito forte. O Rodrigo virando na esquerda para o Júnior César. Richarlison se apresenta. Recebe, devolveu para o Júnior César. Ele, o Túlio, a falta do Túlio sobre o Júnior César. O Zé Henrique de Cavalo. E as primeiras fantasias. Levantada para cobrar lá para a área. O Rodrigo. Aí o Mano Menezes. Levanta-se um pouco, vai lá. Ele está passando instruções para o Jorge Henrique. Ele não queria o Jorge Henrique defendendo. Ele quis o Jorge Henrique saindo já para o ataque.
Aí você vê o William, o capitão do Corinthians, orientando a defesa. O Rodrigo está lá na segunda trave, o André Dias também. E o André Lima mais pelo meio. Aí vem levantamento. Pegou o Christian. Indo da Goberto na ponta esquerda, o Wagner Diniz na direita. Arota tentou pro Wagner Diniz. Chegou cruzando, o André Lima tentou bater pro gol. Furou na primeira, tentou ganhar. Se rolou todo com a bola o André Lima. O Arota estourando a velocidade do Wagner Diniz. Mesmo com... A jogada ficou totalmente cantada pelo São Paulo. O Escudeiro não conseguiu acompanhar. E depois o André Lima se enrolou um pouco ali, né? Acontece, né, cara? Mas o chute aí, a Aroca ficou livre. O Dagoberto, ele tem um problema de uma pedra. Não brinca. E você vê que no cruzamento rolou a bola, mas bonitinha, deu para perceber na banda. O André Lima, ele teve a capacidade dele errar a bola e ainda a bola bater na perna esquerda dele. Esse é o grande problema. Tem jogador, ó, dá uma olhada, a bola vem, ó como ela vem, ó. Olha só, pode isso. Aí você fala que o cara não joga nada, os caras ficam bravos. Isso é a sessão livre. E sobre a situação do Muricy, Wagner Diniz se desmarca pelo lado direito. Para Coutinho no Wagner. Elias encostou na marcação. Uma tocada para o Arouca. Devolveu para o Wagner Diniz. André Lima na grande área. Ele tentou o drible, está no chão. Deitando para fazer a cobrança. O Júnior César às vezes tenta um chute direto. Uma falta com pouco ângulo. O Rodrigo lá quase dentro do gol. André Lima também. O Richarlison marcado por 2 jogadores do Corinthians. Veja ali. E vem cobrança do Júnior César. O Henrique de Carvalho agora dá uma bronca generalizada lá no interior da área do Corinthians. O Henrique é o juiz da partida. Júnior César na cobrança. Ele segue na bronca. André Dias marcado pelo Escudeiro. Aí vem o levantamento, desvio. O André Dias não conseguiu chegar. O Richarlison passa, é o André Lima mesmo que toca. E no chão, que é bem mais difícil, né? Olha, o Richarlison passou e o desvio do André Lima para trás para alguém chegar. Olha a microcâmera mostrando como foi. Boa finta sobre o Moraes. Dagoberto. 2 na bola. Arouca passou pela linha da bola. Cabeçada feita pelo jogador André Lima. Bela defesa do Felipe. Os dois se chocaram. O zagueiro com ele, hein? Franca. Tentou fazer o giro. Acabou perdendo. Achei que a gente marcou a falta. Dias agora. E ele agrediu mesmo. Agrediu. O assistente deveria ter observado essa jogada de lado. E, ó, esse é o momento em que ele agride. Realmente não tem necessidade disso. O clima do jogo ficou quente, porque na minha opinião, o Zé Henrique do Carvalho, no início da partida, foi permitindo, e aquela história que eu disse, um bate no outro, até que acontece essa situação de agressão desnecessária. O juiz está conversando com o Ednilson Corona ali, mas o Ednilson não fez o gesto de levantar a banda. Tudo bem, eles têm o rádio de comunicação, né, Zé Roberto? Ele pode ter dito para ele. Mas aí ele teria parado. Sabe, do cartão amarelo fica na camisa e na bermuda é o vermelho. Túlio está expulso porque o bandeirinha dedou, porque o árbitro não tinha visto, mas o bandeira está aí para isso, né, Godoy? Agora ele não pode ouvir aqui o que o Escudeiro vai querer falar para ele, o Jean, o Jorge Henrique, e ficar quieto, porque se foi ofendido, coloca mais 1, mais 2, mais 3, se tiver que colocar. O Túlio tem que ser homem, assumir o que fez, a irresponsabilidade que cometeu, avisar os seus companheiros, realmente eu fiz uma besteira, e não ficar dialogando, argumentando, porque tem que ser homem nessa hora. Já que fez a besteira, e não é a primeira vez que ele faz isso na carreira dele, assume, tenha pelo menos essa dignidade de assumir a irresponsabilidade cometida. Túlio, vamos ver ele aqui. Eu caí na área, o André veio, deu o dedo na minha cara, eu levantei e o juiz... E ele fez teatro, André. Não acreditou? Não, não acredito. Ele que veio com o dedo na minha cara, falando que eu não podia simular.
Lima. Falou revide o que aconteceu ali na área, Túlio. Nem lembro. Vocês tiveram uma garra-garra ali com ele? Com o André Lima. Você bateu nele ou não? Não, eu encostei nele porque eu levantei na hora que ele enfiou o dedo na minha cara. Tá aí. Agora, Fernando, o treinador do Corinthians, o Mano, ele estava aplaudindo ironicamente, acho eu, né? Não há dúvida. Mas ele também não aprovou a atitude do Túlio, não. Olha lá. Agora tem outro jogador aqui, cartão amarelo aí do Jorge Henrique. Esse jogo vai terminar mal, Godoy. O Moraes já havia tomado amarelo antes da expulsão, ele matou a jogada e tomou amarelo lá no meio-campo, na falta que o jogo foi paralisado antes da expulsão do Túlio. O Túlio foi expulso, agora vem o Jorge Henrique, dá uma pancada no Jean. Quer dizer, quem está perdendo a cabeça são os jogadores do Corinthians, por enquanto, porque dois já estão com amarelo. Para falar do jogo, o São Paulo joga melhor, mas bem posicionado dentro do campo, um esquema, eu não sei se esse time do Corinthians aí treinou algum dia. O Fernandinho está impedido. O Fernandinho pode até quando ele cai, ele se joga, né? Ele não sofre o pênalti, aí na sequência, na verdade, ele pode até ter agredido o André Dias, ter dado um tapa, tudo, ó. Mas aí, não foi para esse tombo todo, né, Neto? Exatamente. Aí o André Dias caiu e aí o auxiliar foi, deu agora o Corinthians uma bagunça dentro do campo e o São Paulo melhor. Pois é, o Escudeiro já jogou a última partida do Corinthians nessa função. O problema... Recebendo, pé esquerdo, Felipe defendeu. Se você tivesse no lugar do Mano Menezes ou no lugar do Muricy Ramalho, de novo o chute do Rodrigo. O que você faria pro segundo tempo? Que modificação você processaria no seu time? Quem você substituiria? Vai lá no Globoesporte.com. Você caracterizou a falta do Jorge Henrique? Não, na minha opinião não. Aí o Richarlison. Esse é o Jean. Júnior César solto, livre do lado esquerdo. Aí recebe o Juninho. É chamado pelos companheiros de Júnior César. Richarlison se aproxima. Júnior César faz o levantamento. William joga essa bola pela linha de fundo. Escanteio favorecendo o São Paulo. Muricy gritando com seus jogadores. E vem cobrança de escanteio. Júnior César vai lá para fazer o levantamento. O Rodrigo na grande área, André Dias também. André Dias subiu, Richarlison. E agora o impedimento foi marcado do André Lima. O Richarlison toca na primeira trave e vira um passe para o André Lima. E o assistente Anderson Coelho marcou o impedimento. Olha aí, Raiz. Perfeito impedimento, bem sinalizado. O jogador de São Paulo está muito à frente, não tem nem o que reclamar. Por um acaso até ele nem toca na bola, mas olha reclamando do assistente. Não tem porque foi tão claro. São disso, acho que uns 4 ou 5 minutos poderiam ser jogados. Manda, vai lá para o interior da grande área da Goberto em cima do William. Tentou fazer o levantamento para o Wagner Diniz. Quem chega na marcação é o André Santos. Arouca fica posicionado um pouco mais atrás. Vamos ver o Wagner Diniz. Que recurso ele vai utilizar aí para tentar uma solução para a jogada. Jean. Reclama. Também não o André precisava, Dias não precisava reclamar, e aí o Túlio pega e agride com um soco. Foi mais ou menos um lance como o do Fernando Henrique no Rio de Janeiro, no qual o árbitro deu o pênalti, mas não expulsou. Situação diferente. Aí foi o atacante no defensor. Mas desnecessário, ele sai da jogada, o André Dias. Desnecessário esse tipo de atitude do Túlio. O jogo estava pegado. Acho que no início da partida o árbitro deixou o jogo correr muito. Eu alertei que poderiam ter expulsões. Me permita, só para... Claro. Quer dizer, essa atitude do André Dias de dar uma dura no jogador do Corinthians, que ele vai fazer logo na sequência agora, é passível de cartão amarelo também. É passível de cartão amarelo, porque quem tem que cobrar em campo é o árbitro ou são os dois assistentes. E ele aí fala, mas fala de passagem, gira o corpo para não atingir, percebe-se isso nitidamente. E aí o Túlio, intempestivamente, desnecessariamente, prejudica o Corinthians com uma expulsão boba. Bom, o árbitro que a gente está... Vou fazer o cruzamento, agora tocou no William. E fica no Escudeiro. Aí o André Santos. Aí jogando com o Jorge Henrique. Tocando na esquerda para o André Santos. André Dias encostou na marcação, ele ganhou do André Dias e do Arouca também. Aí virou na direita buscando o Jean.
Souza passa mais à frente na ponta direita. O Jean dá uma olhadinha e entrega para o Souza. Encostou o Rodrigo. Na sequência, o Jean do São Paulo fez o corte, mas a bola ficou ali no meio com o Christian. Aí, os jogadores do Guaratinga. Tá sábado de carnaval. Que jogo, hein? Aí o Renato tocando no Dagoberto. O Jean se apresentou, o Dagoberto fez o corte, ganhou do Christian. Do lado esquerdo, Júnior César. Aí o Júnior. Jorge Henrique vem na marcação do Júnior César. Ele fez o levantamento. Subiu para fazer o corte o Jean, cedendo escanteio para o São Paulo. É um jogo de poucos escanteios. Aliás, é o segundo, né? O segundo para o São Paulo. Capitão Willian orientando ali a formação da defesa do Corinthians. A torcida do São Paulo vem com o time. Júnior César na cobrança do escanteio. Ele atrás vai ficando ali o Elias, o André Lima. Aí o Wagner Diniz. Richarlison vai lá para a grande área. Aroca para o Wagner, ele e o Escudeiro. Não entendeu que foi um encontrão entre os dois. O Wagner Diniz ficou aí caído e sentindo. O Escudeiro sai jogando para o Corinthians. André Santos. Renato Silva encostou, foi na... Apareceu para fazer o corte e botar para fora, número 4, Willian. Outra coisa também que os setoristas nunca me disseram. Olha, eu vi o treinador treinar com 10 contra 11. Nunca vi isso. Eu já vi com 12, com 13. Ele foi jogador. Olha a cobrança do Dagoberto. Levantou na boca do gol. Sai bem, Felipe. O rebote é bom para o São Paulo. Jean, a bola foi tocada para fora. Mais um escanteio. Ô, Luciano. Pois não. O Mano às vezes faz treinamento com 12, 13 até dentro de campo, de cada lado do time, para forçar os jogadores a terem mais dinâmica, mais velocidade. Mas com 10 contra 11 eu nunca vi. Tá cobrado, fechado, desviado, corta do lado esquerdo, aqui fora o Christian. Mais jogador que o André Lima. Então é uma substituição que, assim como o internauta, eu também estava esperando. E a outra que não me surpreende, porque eu acho que não só pelo fato de você ter um homem a mais, mas mostrar para o adversário que você vai agredi-lo, mostrar para o adversário que você quer ganhar o jogo, não tem necessidade de 3 zagueiros para marcar um atacante. Então você tira o Rodrigo e coloca o time para frente. Entrando o Hernanes com a camisa 10. Saindo o Rodrigo com a 4. E o São Paulo tem falta para cobrar ali. A falta é frontal ao gol do Felipe. Jogadores do Corinthians na barreira, tá? Muita reclamação. O jogador do São Paulo, Borja, entrou, quis se posicionar lá no meio da barreira. Os jogadores do Corinthians não gostaram. O jogador não pode E se o meter... Borja vai tomar cartão, nem botou o pé na bola. Tá bonito. Tá punido com cartão amarelo. Os jogadores não podem entrar no meio da barreira do adversário. Eles podem se posicionar à frente ou lateralmente, mas no meio não. Aí, ó, mais uma. E o Escudeiro empurrou o Borges para lá, o Borges retribuiu para cá. É quente o clima no Morumbi. E a falta Jean. O Hernanes, que acabou de entrar, também se posiciona para bater de pé direito. Aí o Richarlison para bater de esquerda. O Arouca está ali à frente da barreira. Veja lá, o 15 é o Jean, o 10 é o Hernanes. O Hernanes parte para a bola, Jean soltou o pé direito, o Globo, a gente se vê. Sou o Wagner Diniz, toque limpo do Hernanes. Wagner Diniz recebe, o Hernanes está pedindo. Ele devolveu para o Hernanes. Tentou a deixadinha para o Wagner Diniz. Talvez ele quisesse um toque de qualquer... E aí, já, Roberto Reis? Tira esse braço direito. O braço é usado num sentido de proteção. Não pode, porque ele foi no corpo do adversário. Veja, ele nem se protege pura e simplesmente. Ele também usa o corpo para cometer uma falta. O árbitro marcou a falta e... no rosto, e aí tomou uma bronca do Mano aqui, e o São Paulo partindo para cima, principalmente com o Diniz aqui pelo lado direito, em cima do Escudeiro do André Santos, que, falar a verdade, acho que é o pior jogo do André Santos com a camisa do Corinthians. Engraçado aqui é o diálogo do Mano com o André, com o jogador, com o Renato. Borges ganhou, derrubado. Escudeiro. Cartão amarelo. Foi na bola, Godoy? Só se for, né? Mudaram o nome agora, não, era rótulo, agora é patela, né?
Mas a falta aconteceu e esse tipo de falta aí, Luciano, é falta aqui e na Argentina também, porque esse é um jogador que vai ter uma dificuldade tremenda para se adaptar ao futebol brasileiro. Porque na Argentina, o jogo corpo a corpo, o tranco é mais forte e menos punido do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o relô já é falta, principalmente aqui em São Paulo. Mas ele vai ter muita dificuldade aqui no Campeonato Paulista, vai ter que se adaptar rapidamente, senão vai dar muitas faltas ao adversário. Sim, a audiência da Band é brincadeira. Os policiais estão indo lá, o cara já pulou, já saiu fora, já foi no meio da torcida, a polícia chegando lá. Parabéns, a polícia, né? Jornal. Começou amanhã a manchete, não. O cidadão cai lá do lado lá. E a polícia está chegando lá. 1, 2, 3, 4, 5 guardas. Júnior levantou na boca do gol. Felipe! Boa saída. Levou para o pé esquerdo, fez o drible, o Jean apertou, ele bateu para o gol, Felipe caiu no cantinho esquerdo, o Júnior César trava livre do outro lado. Roberto, olha o Júnior passando da Roberto. Ele afunilou, Hernanes abriu. Júnior. Só que quando abriu, o Júnior tinha ido, ele estava voltando impedido, né? Impedimento é muito visível aí. O Futebol Clube, o Renato cortou bem, está chegando o São Paulo, Arouca, vai lá pelo lado esquerdo, Dagoberto, boa bola para Arouca, condição legal, se fintar, foi bater! Triangulação sensacional do ataque tricolor. Hernanes, Dagoberto, Borges, fundo do gol do Corinthians. 30 minutos do segundo tempo. O Borges faz o primeiro gol dele na temporada. Levanta a torcida do São Paulo. 2 minutos depois da expulsão do Wagner Diniz. O São Paulo faz o gol e agora tem a vantagem no placar. Os números mudam, mas no placar. Borges, São Paulo 1, Corinthians 0, Caio Ribeiro. E que golaço. Linda jogada do ataque do São Paulo, que começou com a improvisação, com o drible, que é o que eu estava sentindo falta no jogo de hoje. A categoria do Hernanes, que driblou o Elias e aí cria um diferencial, um espaço para os companheiros. Bela jogada do Hernanes, bela jogada do Dagoberto. Olha o Boquita, fez o corte, tentou driblar, André Dias protegeu, está jogando no vazio com o Richarlison. Olha o Richarlison. Olha o Richarlison. Boquita de pé direito, levantou, olha o Souza, subiu para fazer o corte. O Júnior César está marcando uma falta do Souza na hora do levantamento em cima do Richarlison. O Zé Roberto vai estar aqui atento, acompanhando. E a torcida do São Paulo agora vem com o time. O Jorge Henrique no Souza, foi falta, Raio? Eu acho que não, acho que no momento é um choque. O Jorge Henrique caiu e o Souza vem em disputa da bola, olhando a bola, não tem intenção de fazer falta, não tem nada. Ou caíram, um acidente de jogo, nada a marcar. E o árbitro marcou falta. Tá bonito o Morumbi. Você entrar no clima do clássico. Aí o André Dias. Luiz. Sim. Foi o primeiro gol do Borges no ano. Ele que foi artilheiro do São Paulo em 2007 com 13 gols. E também em 2008 com 26, ainda não tinha balançado as redes. E um gol realmente que é diferente. Um clássico tem. Recebe na ponta esquerda. Júnior César se aproxima. O Hernanes tentou o drible. Aí caiu o Hernanes e o Jean sai jogando para o Corinthians. Jorge Henrique tentou o desvio ali com a coxa. A bola fica no André Dias. Na ponta esquerda para o Júnior César. Domina. Jean vem na marcação. Aí vai o Júnior César. Tentou o drible. Caiu e o juiz está marcando a falta do Jean. E vai ser punido o zagueiro do Corinthians, que ainda não tem cartão, né? Aí o amarelo para o Jean. Vai. É correto. O Jean vai no corpo do adversário. Tudo que eu falo sempre. Vamos acompanhar. Tocou. Ele aí se projeta e impede a progressão do jogador de São Paulo.
correta a marcação da falta e a advertência com o cartão amarelo. Agora, o mais bacana é que nós vamos ter outro jogo. Acompanha aí a empolgação do torcedor. 10 contra 10, você tem mais espaço. Você vai ter mais jogadas individuais, vai ter mais improviso. Ganha o espetáculo. Hernanes agora vem para a cobrança da falta. André Dias, veja a microcâmera mostrando a preocupação do Felipe. André Dias está na grande área. Renato Silva também. O Borges na segunda trave. Hernanes enxuga o suor. Vem para a cobrança o Hernanes. Subiu para tirar o Souza na primeira trave. Sempre ali o Souza, né? Ele é muito efetivo. Lateral é do São Paulo pela direita. 34 minutos do segundo tempo. Muricy ali gritando com seus jogadores. O Jean vai na cobrança do lateral. A torcida nos clássicos é sempre um espetáculo à parte que faz do futebol esse patrimônio brasileiro. Olha o Jean tocando para Arouca. Botou no vazio, vai pro fundo, tentou chute pro gol. Tava difícil, talvez o cruzamento preciso. O Arouca tentou mesmo sem ângulo. E aí o Lulinha conversando com o Mano. Mais uma vez a jogada do Arouca. Ô, Caio, uma vez vi você fazer um gol assim, mas não estou conseguindo lembrar que o jogo, um chute, fica meio sem opção, tenta bater, botar efeito, né? No ângulo que ele tá, você olha pra área, você não vê ninguém. Ou... Frente o Jean, caiu o Jean. Juiz tá mandando seguir. O Dagoberto vai reclamar, tá marcando o escanteio. Você vê o gesto do Muricy, irritado o Muricy. Essa jogada característica também, é bom a gente esperar mesmo que o jogador fique esperando o contato. Olha lá, Raíssa, com você. Ele não toca, ele se projeta, ele viu que a bola foi longa, se jogou. Vamos acompanhar mais uma vez desse ângulo. São dois jogadores, olha lá. Ele toca e já se projeta, o jogador do Corinthians nem chega perto. Agora, a atitude do Dagoberto, de reclamar e correr assintosamente, mereceria uma punição com cartão amarelo. Júnior César na cobrança do escanteio. Richarlison e Dagoberto receberam amarelo. Pela reclamação, Richarlison e Dagoberto punidos com o cartão. O São Paulo tem cobrança de escanteio. O Júnior César vai lá para fazer o levantamento. E Júnior César fez a cobrança. Subiu Souza na primeira trave. Mais um escanteio. O Júnior César na cobrança, você vê a preocupação do Muricy, é um vizinho de jogo eletrizante aqui no Morumbi. Júnior César na cobrança, André Dias na segunda trave, olha o André Dias, subiu para cortar o escudeiro. Ela volta no Hernanes, de primeira ajeita para o Jean. Tem o Júnior César na ponta direita, ele toca no Richarlison, aí o Júnior César. Montou o drible em cima do André Santos, levou o Júnior César. Então, o André Santos já tem cartão amarelo, é o segundo, vai ser expulso. A jogada que ele comete, no momento em que ele trança a perna em direção ao jogador do São Paulo e impede a progressão do mesmo, é para a jogada de cartão amarelo. Já tinha um cartão amarelo, vamos acompanhar. Ele é driblado, ele joga, agora vamos acompanhar o que ele vai fazer. Olha lá, ele com a perna esquerda, atropela mais uma vez, um ângulo perfeito, lindo. Olha lá, ele vai agora fazer, ó. Agora, derruba por trás. Tá apitando, viu, Raí? Já foi. Eu já fiz muito Corinthians de São Paulo. Cada coisa no seu tempo. Vai lá para fazer a cobrança o Richarlison. Júnior César agora ficou para a cobrança do Richarlison. Vai lá para voltou o Richarlison, mas não está próximo da bola não. André Dias vai mais para a primeira trave. O Borges também lá no interior da grande área. E vem cobrança do Júnior César, preocupação do Felipe. Grita com seus companheiros. Júnior César para a bola. Fez o levantamento, Richarlison, a bola sobrou para ele. De pé direito levantou. Para trás. Não alcança. A bola vai pela linha de fundo. Dois jogadores expulsos, o Túlio e o André Santos. São Paulo teve o Wagner Diniz. Aí o Borges recebeu. O William na marcação. Errou o passe. O Borges, Christian tira. Bola volta no André Dias. É pressão do São Paulo no finzinho do clássico. Aí o Jean tentou para o Hernanes. Boquita corta. Bola volta no André Dias. Recebe o Arouca. Arouca vem ali pela meia esquerda. Júnior César na ponta esquerda domina. Vai na marcação o Jorge Henrique. Júnior César rolou para o Richarlison. Richarlison domina, trabalha com o André Dias. André Dias tem pela direita o Hernanes. Aí vem Hernanes. Pressão do São Paulo. O Corinthians se defende. Finzinho do jogo no Morumbi. Dagoberto de novo no André Dias. O Corinthians todo defesa. O São Paulo quase todo ataque. 46. São os últimos 2 minutos.